Bom dia a todos, muito obrigada. É um gosto ter-vos aqui nesta primeira mesa da nossa conferência da APDH, Novos Tempos, Novos Desafios. Nesta mesa que tem como título SNS, Nova Visão no Acesso aos Cuidados de Saúde. Não se esqueçam, usem sempre máscara, protejam-se, se me cerrem os olhos para sabermos que estão a sorrir. E sorriam, por favor, ao longo de todo este dia, porque ele vai valer a pena. E exatamente porque precisamos de ter connosco os melhores sempre, nesta mesa contamos para a moderar com o Sr. Professor Adalberto Campos Fernandes, que é membro do Conselho Geral da APDH, é professor da Escola Nacional de Saúde Pública, foi Ministro da Saúde, como sabem, entre 2015 e 2018, é doutorado em Administração da Saúde, mestre em Saúde Pública, é médico e integra vários painéis internacionais de discussão, quer ao nível da Organização Mundial de Saúde e de outras instâncias internacionais. Senhor professor, o microfone é seu e a condução também desta mesa. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Professora Ana Escoval. Fazemos agora o ritual sanitário, que é retirar a máscara, não é verdade? E iniciar esta sessão, agradecendo o convite, o honroso convite para estar a moderar esta mesa, com tão ilustres participações, subordinado ao tema Uma Nova Visão ao Acesso aos Cuidados de Saúde. Vamos ter 3 intervenções muito diversificadas, na perspectiva macro, na perspectiva nacional, mas também na perspectiva do trabalho local, que tem naturalmente uma relevância cada vez mais importante e, aliás, bem visível que foi pelo processo que estamos a ver relacionados com a pandemia. Eu passaria de imediato a apresentar os nossos convidados de mesa, agradecendo desde já a presença de cada um deles. Vamos ter 2 em sala, presenciais, e vamos ter um dos convidados, o professor Constantino Sá Clarides, que está à distância. A primeira intervenção será do Presidente Carlos Carreiras, o Presidente da Câmara Municipal de Cascais, enfim, uma personalidade política de características nacionais, embora com exercício de poder local, muito conhecido e muito apreciado pelo trabalho que tem feito ao longo dos seus mandatos em prol de uma aproximação da saúde às pessoas e de uma boa colaboração com as diferentes áreas da administração central e também governativa. É Presidente da Câmara Municipal de Cascais, atualmente, já vai, creio que, no seu 3º mandato. Foi também vice-presidente do Partido Social Democrata, tem uma longa carreira política e, acima de tudo, é uma personalidade política com trabalho feito no terreno. Por isso nós nos lembramos em o desafiar para vir aqui partilhar connosco sobre a sua visão relativamente à saúde reforçada pelo poder local, e eu de imediato passava então a palavra ao Sr. Presidente Carlos Carreiras com um renovado agradecimento. Muito obrigado. Muito bom dia. Queria, em primeiro lugar, agradecer o amável convite para estar hoje aqui presente nesta conferência justamente intitulada Novos Tempos, Novos Desafios, organizada pela APDH. E se é verdade que os tempos são novos, não é menos verdade que a dimensão dos novos desafios na saúde não são assim tão novos. Muitos são velhos desafios, arrastam-se há décadas sem serem resolvidos. Pior, eles são hoje a condição da fragilidade da prestação de cuidados de saúde por parte do Estado. Aliás, esta mesma situação, o que nos induz é que quem tem poder de decisão, depois destes novos tempos, destes novos desafios, jamais vai poder fazer aquilo que tem sido feito até agora, que é de alguma forma, como diz o povo, empurrar com a barriga. São tempos, de facto, que nos desafiam a não adiar mais todo um conjunto de soluções. Por isso, permitam-me a ousadia de começar a minha introdução sugerindo uma ligeira errata ao título: Novos Tempos, Novos e Velhos Desafios.
É disso que hoje aqui vos venho falar, mas antes de ir mais longe, queria cumprimentar naturalmente os meus colegas de painel e, em especial, o professor Adalberto Campos Fernandes, que também nos honra em ser nosso munícipe em Cascais. Como comecei por dizer, enfrentamos na saúde problemas novos e problemas velhos. Confrontamos-nos com ambos em toda a sua força quando sofremos o embate desta pandemia. Aí ficaram evidentes alguns problemas estruturais do país, problemas que já vínhamos a tentar ultrapassar em Cascais há já alguns anos, o que de resto nos permitiu dar uma resposta mais musculada à crise pandémica que estamos a viver. E que problemas eram esses? Primeiro, o déficit estrutural das nossas unidades de saúde. Tínhamos a humildade para reconhecer que muitas das instalações em que trabalham os nossos profissionais de saúde não têm padrões de qualidade, de dignidade europeu. Isso reflete-se, apesar dos melhores esforços dos profissionais de saúde, no serviço prestado ao cidadão e da própria experiência e impressão que o cidadão tira do SNS. Fizemos desta uma prioridade. Investimos na recuperação de todas as nossas unidades de saúde e lançámos, já há tempos, o projeto de construção de novos centros de saúde no concelho. Aliás, num acordo, num protocolo em que a Câmara substituiu ao Estado e que foi assinado na época pelo então Ministro Adalberto Campos Fernandes. São Domingos de Rana está em fase de conclusão. Carcavelos passou agora o visto do Tribunal de Contas e as obras iniciam-se dentro em breve. Cascais, dentro das prioridades que foram sempre definidas pela ARS, que era uma prioridade menos pressionante, Cascais estará concluído em 2024. Contas feitas, são 20 milhões de euros com origem municipal para fazer o que o Estado Central não pôde, não soube ou, em alguns casos, não quis fazer. Segundo problema, as dificuldades de concretizar processos de descentralização na saúde. Andamos há anos com vários governos a negociar a descentralização na saúde. Embora Cascais esteja sempre no grupo da frente em termos também de descentralização, consideramos estar sempre aquém daquilo que são os nossos objetivos. Para além do que não deixamos de ser confrontados com algumas caricaturas legais. E dou-vos um exemplo. Numa proposta de acordo que nos fizeram chegar, a Câmara era responsável pelas instalações das unidades de saúde, mas não era permitido ter a chave que lhe davam acesso. A descentralização é um processo incompleto e coxo, demasiado focado na gestão do dia-a-dia, na gestão do hardware e nada focado nem nas pessoas, nem na estratégia de longo prazo e muito menos no software. O que me leva ao terceiro problema, a falta de profissionais de saúde. Uma das nossas prioridades foi fazer de Cascais um concelho com médico de família para todos. Alcançámos esse objetivo, por sinal, não com acordo feito com o professor Adalberto Campos Fernandes, mas numa reunião, em reuniões que tinha de me aconselhar no combate a esta pandemia, e foi exatamente por sugestão do professor Adalberto Campos Fernandes num projeto que já havia e que nós agora lançámos também em Cascais. Mas alcançámos porque fomos os motores de uma parceria entre o Estado Central e a Santa Casa da Misericórdia de Cascais, o projeto denominado Bata Branca. Mais uma vez, os recursos para fazer o problema foram municipais. E em pouco mais de um mês e meio de operação, o projeto Bata Branca fez mais de 2.000 consultas presenciais. E hoje, todos os cascalenses têm médico de família, ou pelo menos têm resposta a nível da saúde familiar. A par do desenvolvimento destas políticas públicas, vínhamos já há alguns anos a estudar o impacto da tecnologia e das alterações climáticas na saúde. No meio deste processo, somos apanhados pela pandemia. É quando percebo muito claramente que a crise sanitária é apenas uma das 3 pandemias em formação. A Covid-19, a pandemia social e a pandemia económica. Todos estes eventos traumáticos são simultaneamente de 2 outros. A disrupção digital e tecnológica que nos está a levar para uma 4ª revolução industrial, por um lado, e uma 4ª pandemia, a pandemia climática, por outro.
Esta visão global acaba por se refletir na nossa estratégia de saúde e na formulação daquilo que designamos como SL3S, ou seja, Serviço Local de Saúde e de Solidariedade Social. Muito também pela experiência obtida nesta crise pandémica, em que muitas das vezes parecia que o Ministério da Saúde era oposição ao Ministério da Segurança Social ou o Ministério da Segurança Social era oposição ao Ministério da Saúde e, na verdade, tratavam-se de dois ministérios do mesmo governo. O SL3S reflete essa visão integrada de uma saúde que é afetada por novas dinâmicas e novos desafios. O SL3S é um modelo simples nos princípios, mas ambicioso na ação. Reformar o Estado, dar unidade e continuidade de governo, promover o melhor serviço possível aos cidadãos, um modelo verdadeiramente personalista e humanista, ao mesmo tempo que se faz bom uso dos dinheiros públicos. O SL3S materializa também uma nova visão do poder local e é um instrumento de mudança de paradigma das relações entre poderes administrativos e poderes políticos. As câmaras municipais são hoje pequenos estados sociais locais, porque os eleitores assim o exigem, porque as pessoas são sempre da responsabilidade do nível de poder mais próximo e porque o Estado Central está a ser esvaziado progressivamente ao longo dos últimos anos. Na base operativa do SL3S está uma plataforma digital que é o Serviço Vida Cascais. Com mais de 45 soluções de saúde, apoio social, bem-estar, envelhecimento ativo ao dispor da população, o programa está assente numa rede de parcerias que, para além da Câmara Municipal de Cascais e das 4 juntas de freguesia, junta ainda a Santa Casa da Misericórdia de Cascais, a Cruz Vermelha da Costa do Estoril, a Fundação Dom Luís I, a Fundação Cascais e o Serviço Médico Permanente. Há 3 medidas bandeiras também no SL3S que eu gostaria aqui de destacar. A primeira, teleconsulta de medicina geral e familiar, e fomos o primeiro, e tanto quanto sei, os únicos até agora, que temos esta possibilidade de democratizar o acesso à saúde, nomeadamente aquilo que eu poderia designar aos cuidados pré-primários, por via tecnológica. Ligando-se à internet, através de um tablet ou mesmo de um telemóvel, no prazo máximo de 30 minutos, após ter feito a marcação na linha Cascais, os cascalenses beneficiam de uma consulta de clínica geral. O serviço está disponível 365 dias por ano, 24 horas por dia. Caso o médico determine, em função da avaliação do quadro clínico do doente, as teleconsultas podem incluir a entrega gratuita de medicamentos ao domicílio ou até mesmo o transporte em ambulância para o hospital, mais conforto para a população, mais do que os cuidados de saúde que oferece. Este é um serviço que tem um efeito não intencional de resgatar os nossos idosos de solidão extrema, que, em alguns casos, os aflige mais do que uma consulta médica. Esta é uma ferramenta de inclusão social, de humanidade e de amor ao próximo. Em segundo lugar, as teleconsultas de pediatria, tal como no caso anterior, também estes atos médicos são realizados à distância, mediante marcação prévia, e incluem a entrega ao domicílio de medicamentos e transporte em ambulância, assim definido pelo médico que está a ser consultado. A teleconsulta de pediatria, para além do valor intrínseco, é um importantíssimo apoio às famílias de Cascais com filhos pequenos, para quem os pediatras têm um papel particularmente tranquilizador. Em terceiro lugar, o projeto piloto de Cabine Saúde, a mais disruptiva das soluções tecnológicas que estamos a colocar ao serviço dos cidadãos. A Cabine Saúde assemelha-se a uma cápsula espacial onde os maiores de 18 anos serão consultados por um clínico geral. A cabine corre mais de uma dúzia de exames diagnósticos, check-ups, desde otoscopia, estetoscopia, eletrocardiograma, rastreio visual, oxigenação do sangue, entre outros. A Cabine de Saúde é um piloto que nasce de uma parceria com o setor privado. Transversal a todo o programa é o conceito de envelhecimento ativo. Sei que já se fala da reprogramação celular e da possibilidade de, em breve, podermos esticar a nossa vida útil muito para além dos 100 anos. Em Cascais somos inovadores, mas não exageremos.
A nossa ambição é mais modesta. Queremos apenas que o tempo que vivemos seja o melhor tempo vivido, a qualidade de vida que queremos ter, muito especialmente nos últimos anos das nossas vidas. Termino com uma resposta e uma pergunta que deve assaltar a algum de vós, é como é que pagamos tudo isto? Com o IMI, Cascais cobra hoje uma taxa de IMI de 0,34%. Não é das mais baixas, mas está longe de ser das taxas mais altas. Ainda assim, como ninguém paga impostos de boa fé, não há ano que passe que não sejamos confrontados com a exigência de baixar o próprio IMI para o mínimo permitido por lei de 0,30. Já agora o máximo é 0,45. Já disse aos eleitores, ainda agora recentemente nas eleições, e acreditem que não fez de mim um homem mais popular, que não baixaremos nem mais um centésimo o IMI neste mandato, depois de o ter descido nos mandatos anteriores. Porque se cobramos 0,34 e o mínimo permitido por lei, reforço, é 0,30, o máximo que eu vou deixar na economia é 0,04. Em Cascais, isso significa cerca de 6 milhões de euros. Mas esses 6 milhões de euros, deixados assim na economia, iriam beneficiar mais quem mais tem, em prejuízo de quem menos tem. Num mundo já bastante matizado por questões de desigualdade, isso não seria nem justo nem moral. Por isso, a minha opção é outra, é canalizar esses 6 milhões de euros para o aprofundamento da modernização do SL3S e, se há um tempo em que o Estado pode justificar a sua existência, é neste momento que estamos todos a viver. Resolvendo velhos problemas e não fechando os olhos aos novos, recorrendo à tecnologia, mas sendo essencialmente humanista, o SL3S inaugura uma nova era em que qualquer pessoa mais nova ou mais velha tem um médico de família, tem um centro de saúde com qualidade e, se nem se quiser sair de casa, só precisa de uma ligação à internet para ter cuidados de saúde, padrões verdadeiramente europeus, sem triagens, sem filas de espera, sem sobrecargas no SNS. A nossa filosofia é de que estamos a viver um momento em que temos de ser todos por todos, democratizar a qualidade para o maior número de cidadãos. Por isso estamos em crer que este momento que estamos a atravessar, talvez o maior desafio das nossas vidas, seja um momento em que todos estes paradigmas têm que ser equacionados, têm que ser confrontados e têm que ser encontradas respostas diferentes daquelas que não têm vindo a ser encontradas ao longo de todos estes anos. É nisso que estamos confiantes e, até agora, embora seja ainda num curto espaço de tempo, mas até agora é isso que tem demonstrado que estamos no caminho certo e, por isso, nos mantemos e reafirmaremos esta nossa mesma vontade. Muito obrigado. Muito obrigado, caro Presidente Carlos Carreiras. Eu queria dizer a quem nos está a ver e a ouvir à distância que poderão, se assim o entenderem, colocar através das plataformas eletrónicas as questões que entenderem. Deixaríamos para o fim o debate. Eu apenas queria fazer uma nota antes de passar à nossa convidada seguinte, dizer que a intervenção do Presidente Carlos Carreiras demonstra bem aquela velha máxima que toda a gente cita, creio que é do Albert Einstein, de que não se resolvem os velhos problemas insistindo nas velhas soluções e é preciso ser criativo e é preciso, de facto, ir ao encontro dos tempos que mudam. A nossa próxima participante é uma jovem cientista, uma brilhante cientista, doutorada em Saúde Pública e em Epidemiologia, mas que trabalha numa área ligada aos dados e à informação e à tecnologia da companhia Siemens Healthineers. E a Filipa Batista, portanto, atualmente exerce funções como Head of Enterprise Services em Portugal e vai-nos falar sobre quais são, afinal, no meio deste processo de transformação e de mudança, as parcerias de valor na saúde que nós podemos criar, sendo certo que aqui e ali às vezes há palavras malditas no nosso léxico coletivo e eu creio que parcerias têm sido uma delas, mas é isso que seguramente a Filipa nos vai explicar de maneira muito interessante. Muito obrigado, Filipa. Então, muito obrigada, professora Adalberto, pelas suas palavras. Muito obrigada a toda a organização por ter convidado a Siemens Healthineers a estar aqui hoje presente. Infelizmente, o nosso Country Head, por motivos de saúde, não
pôde aqui estar, e por isso o Ivan França pediu-me que aqui viesse apresentar-vos as parcerias de valor, o trabalho que a Siemens tem feito em conjunto com muitos outros parceiros do setor para desenvolver e trazer mais inovação e mais qualidade para os doentes. Então, falamos em parcerias de valor porque acreditamos genuinamente que podem ser as novas respostas para os novos desafios que a saúde tem. Porque acreditamos que unicamente trabalhando em rede, de forma colaborativa, envolvendo os vários atores deste ecossistema rico e complexo de saúde, é que podemos, de facto, encontrar as soluções criativas aos desafios complexos que temos pela frente. Então, o que são estas parcerias de valor? Eu diria que, antes de mais, são um genuíno compromisso com aquilo que é o sucesso e com aquilo que é a criação de valor em saúde. E por isso, como podem ver, as parcerias de valor em saúde incorporam muitas dimensões, porque não seria possível fazê-lo com uma resposta única e, digamos, simplista. Então, falamos, em primeiro lugar, da capacitação tecnológica. E aqui, enquanto representantes da indústria, enquanto pioneiros da área de inovação, temos a responsabilidade de trazer aos prestadores de cuidados de saúde, aos doentes e às suas famílias, as melhores ferramentas para o diagnóstico, para o rastreio, permitam-me que comece por aí, para o diagnóstico, para o tratamento e para o follow-up, cada vez mais focados não só na doença, mas na gestão da saúde. E, de facto, aquilo que trazemos não são só, digamos, as soluções mais inovadoras para o mercado, mas também as mais acessíveis, as mais sustentáveis. E este é um papel que temos e que levamos com muito orgulho para as organizações de saúde. Então, aquilo que fazemos é olhar e perceber como é que esse planeamento tecnológico pode ser feito de forma racional, de forma adequada, trazendo o state of the art, mas também trazendo aquele conceito que é o fit for purpose. Qual é a tecnologia necessária para que, de facto, possamos suportar os profissionais de saúde na tomada de decisão clínica. Portanto, incorporamos também aqui as nossas soluções de inteligência artificial, todos estes algoritmos que, de facto, permitem catalisar o poder do Big Data e todas as informações que geramos em saúde. Mas parcerias em valor implicam também trazer aquilo que é o capital humano para cima da mesa. E por isso falamos também da necessidade de desenvolver programas de formação avançada, porque essa é uma preocupação dos nossos profissionais. Como assegurar ao longo do tempo, através da articulação com a academia, parcerias com universidades, o desenvolvimento de projetos de doutoramento, projetos de mestrado, de atividades de investigação para medir impacto, para medir valor em saúde, para analisar formas mais eficientes de contribuir para melhores outcomes clínicos. E, portanto, essa também é uma dimensão que desenvolvemos naturalmente em conjunto com as instituições com quem trabalhamos. Falamos também dos temas da transformação, da gestão da mudança, porque a otimização só é possível se de facto alterarmos processos, sem dúvida, mas também se capacitarmos todos os profissionais para uma nova forma de comunicar com os doentes, para uma nova forma de olhar para KPIs, para tornar esta ótica de uma melhoria constante perfeitamente integrada no seu dia-a-dia e nas suas atividades. E, portanto, desenvolvemos estes projetos enquanto facilitadores de projetos de mudança, naturalmente em parceria com as instituições de saúde e com outras empresas, com outras instituições do setor. E, finalmente, aquilo que garantimos é que não há duas parcerias iguais, não há duas soluções iguais. E, portanto, para cada desafio, olhamos desta complexidade e procuramos desenvolver em conjuntos, em processo de cocriação, estas soluções feitas à medida que requerem tempo, porque aquilo que acreditamos é que a transformação do setor da saúde e a resposta a estes desafios requer que exista, de facto, aqui uma aposta a longo prazo. E é nisso que estamos a trabalhar. E, por isso, trazemos hoje aqui para cima da mesa dois exemplos, dois casos reais, onde nós já estamos a tornar possível no dia-a-dia das instituições e dos doentes estas abordagens. Trazemos um exemplo nacional, que muito nos orgulha, que reflete o trabalho que fizemos de grande ousadia também de trazer esta abordagem para Portugal e depois mostrar-vos também um projeto de caráter internacional com uma ambição e com uma escala muito maior daquilo que é o potencial de trabalhar em rede, que também já ouvimos falar aqui nesta última intervenção. Então, falaremos daquilo que é a experiência no Hospital do Espírito Santo, em Évora. Provavelmente é do conhecimento de todos, mas esta é uma região do país onde as doenças cardiovasculares, sem exceção, têm uma enorme prevalência e têm também uma causa de mortalidade, e são também causa de mortalidade muito elevada, e, portanto,
O hospital, liderado por fantásticos profissionais de saúde e por uma administração também ambiciosa e que quer, de facto, trazer estas abordagens para o nosso território, decidiram, através da criação de um Centro de Responsabilidade Integrada Cardiovascular, e aqui liderado pela pessoa do professor Lino Patrício, desenvolver uma abordagem diferente daquilo que era uma visão de longo prazo, estratégica, de conseguir capacitar esta região do país para tratar melhor os seus doentes. Então, aquilo que foi feito foi um projeto que tem, digamos, os 3 grandes pilares. O primeiro, da capacitação tecnológica, e aqui estamos a falar no desenvolvimento de um projeto há 7 anos, na criação de uma sala de hemodinâmica, através de uma solução para permitir esta medicina minimamente invasiva, também ela muito alinhada com aquilo que são as melhores práticas a nível internacional, mas para além da tecnologia, aquilo que nós garantimos é, ao longo de 7 anos, a não obsolescência das plataformas, ou seja, a contínua inovação, o contínuo acesso, não apenas no momento 1, mas garantindo que através de upgrades, através desta contínua fluxo de inovação, da formação dos profissionais, nós vamos conseguir, de facto, garantir as melhores práticas ao longo de todo o período de vigência do projeto. Mas também trabalhamos com foco nesta otimização de workflows. Isto tem sido feito através das mais diversas metodologias, através de ferramentas de simulação, onde avaliamos diferentes cenários e através do mapeamento e melhoria dos processos, nós somos capazes hoje, de facto, de melhorar tempos de resposta, tempos de espera e já estar a conseguir também garantir uma muito maior satisfação de profissionais e doentes. Porque aquilo que verificamos é que quando os profissionais são também eles envolvidos neste processo, eles sentem-se parte integrante da resposta, responsáveis e também muito mais motivados por poder desenvolver o seu trabalho e os seus projetos. E se inicialmente o foco estava dentro do serviço, digamos assim, a visão ambiciosa levou a que hoje nós possamos estar a monitorizar doentes com insuficiência cardíaca, fora das fronteiras do hospital, através de um projeto de gestão remota, onde o doente, no conforto da sua casa, faz a leitura de um conjunto de indicadores clínicos que estão a ser, em tempo real, monitorizados pelo Centro e Controlo de Gestão em Saúde do que o hospital desenvolveu, para, de facto, poder acompanhar estes doentes, tendo assim muitos ganhos do ponto de vista de outcomes clínicos, eficiência e também do ponto de vista financeiro. Mas, para além disso, permitam-me que vos diga que também para a gestão da lista de esperas e priorização dos doentes para a realização de TAVI, também estas metodologias estão já a ser utilizadas, o que permite que, em tempo real, os doentes com maior necessidade de acesso a cuidados de saúde possam, de facto, ser chamados a participar ou a fazer uma determinada intervenção no hospital. E, portanto, este é um projeto que resulta, de facto, de uma simbiose e de um trabalho extraordinário feito entre a indústria e os vários parceiros, entre profissionais de saúde e o hospital e entre a Universidade de Évora, que é também parceira, e por isso nos permite também fazer diferentes projetos de investigação. Passo agora para o último projeto que aqui vos venho apresentar. Neste saltamos para os Estados Unidos da América, não falamos de uma instituição, falamos de um conjunto alargado de instituições públicas, onde aqui o projeto ambicioso nos levou a uma parceria há 10 anos, que teve início em 2018, onde eu já destacava aqui um conjunto de indicadores que mostram, de facto, como é que todo este trabalho tem resultado em melhores ganhos em acesso, em sustentabilidade para o setor. Para além do fornecimento da tecnologia, há aqui um enorme foco na otimização e na formação e desenvolvimento destes projetos e, por isso, hoje podemos já falar em enormes ganhos do ponto de vista do aumento do número de exames realizados diariamente em diferentes modalidades, ao acesso do ponto de vista de consultas clínicas, a um desenvolvimento muito interessante também ao nível do rastreio oncológico e, finalmente, também em reduções de períodos de internamento, resultando assim, de facto, em muito maior acesso e uma evidência clara, aqui atrás, e uma evidência clara de que estas parcerias de valor mostram que o trabalho em rede e o desenvolvimento destes ecossistemas através de soluções fortes entre os vários atores que trabalham no setor são aquelas que podem ser, de facto, as novas soluções para os novos desafios em saúde e, por isso, agradeço uma vez mais o convite que nos foi endereçado, porque genuinamente acreditamos e estamos disponíveis para continuar a trabalhar de forma colaborativa para trazer mais valor em saúde, para trazer cuidados mais humanizados e maior acesso. Muito obrigada. Muito obrigado, Filipa Batista, pela excelência da sua apresentação e por revelar que as empresas alemãs
mantém uma das suas características, que é o cumprimento rigoroso do tempo, e isso permite-nos ter a garantia de que o painel está a seguir dentro daquilo que está programado. Também muito complementarmente àquilo que tinha sido feito na intervenção anterior do Presidente Carlos Carreiras, ficou aqui demonstrado que parcerias, valores estão naturalmente associados à mudança e que o setor privado e o setor e também o poder local podem ser agentes de aliança estratégica para essa mesma mudança. Chegamos ao momento da nossa última participação. Fechamos com chave de ouro, com o professor Constantino Sá Clarides, todos conhecemos muito bem, uma imensa carreira académica, científica, política, cívica, uma pessoa que sempre pensou, do ponto de vista estratégico, as problemáticas da saúde, desde as questões da administração, da gestão e das próprias estratégias de saúde pública, e naturalmente que ele vai-nos falar, o título da sua comunicação será Acesso aos Cuidados, justamente a perspectiva da gestão da mudança, e será uma fórmula bastante adequada de encerramento do painel. Como eu disse há pouco, se houver oportunidade, teremos ainda alguns minutos para trocar ideias entre nós e também para absorver algumas questões que possam vir da parte da assistência. Passava então a palavra ao professor Constantino Sá Clarides, que está em... Muito bom dia a todos. Queria começar por agradecer à Associação Portuguesa de Desenvolvimento Hospitalar o convite para estar convosco esta manhã. Agradecer ao professor Alberto Campos Fernandes a amável apresentação que fez e cumprimentar os meus companheiros de painel, cujas apresentações ouvi com muito interesse pela sua enorme pertinência para o tema que estamos a discutir. Vamos então começar esta apresentação. Tenho o habitual PowerPoint para ilustrá-la. Podemos mostrar a próxima imagem, faz favor. A próxima. Ora bem, o tema é acesso de cuidado de saúde, e o acesso de cuidado de saúde é uma ideia que está inscrita em todos os textos normativos que orientam a nossa saúde. O direito ao acesso é um direito aparentemente garantido normativamente. A questão é de saber até que ponto essa promessa normativa, constitucional, legal, de direito ao acesso universal é de facto cumprida e quais são as condições para isso acontecer. A próxima, faz favor. Ora bem, há cerca de 20 anos criou-se um movimento à escala universal para passarmos desta ideia geral, genérica de acesso, não sempre concretizada, para aquilo que foram designadas as políticas de garantia, ou, se quiserem, a legislação que não só prescreve genericamente o direito ao acesso, mas garante o direito ao acesso. Próxima, faz favor. E nessa medida chegou também a Portugal esse movimento, que foi concretizado através de uma lei que tinha um nome, ou tem o nome, de Carta de Direitos de Acesso aos Cuidados de Saúde para o Serviço Nacional de Saúde. Esta lei do Parlamento tem de facto 14 anos, foi promovida pelo Dr. João Semedo em 2007, como vê neste slide, e a questão que se põe é como uma lei desta importância foi tão pouco implementada durante 14 anos. O espírito da lei era claro, não se tratava de uma lei desenhada nos seus pormenores para sempre. O que a lei dizia é que, anualmente, o Serviço Nacional de Saúde ia dizer às pessoas quais eram os tempos máximos garantidos. Portanto, de que forma nós podíamos esperar que o que estava determinado era cumprido. E que, anualmente, essas metas seriam melhoradas. Portanto, e melhoradas com o testemunho de todos, na medida que a lei prescreve que esses tempos máximos garantidos são expostos em todos os locais onde a população pode ter acesso. E, portanto, criava-se aqui não só uma lei de um tempo só, mas um movimento que permitia começar por aquilo que era possível e, ano após ano, durante os últimos 14 anos, ir progredindo com o testemunho de todos, no sentido de conseguir, de facto, um acesso razoável para toda a população portuguesa.
E a questão é porque é que isto não aconteceu. Porque com uma lei tão importante e tão detalhada no seu processo de desenvolvimento, não conseguiu encontrar o caminho da realização concreta. Próxima, faz favor. Ora bem, dizer também que quando falamos de garantias de acesso, não falamos do acesso pontual, fragmentário, de vez em quando, de uma urgência, uma necessidade aguda, numa altura de envelhecimento populacional, onde o principal desafio do sistema de saúde de todos, pela Europa fora, é a mobilidade múltipla, são as pessoas que têm vários problemas de saúde, o que exige a frequência habitual do cuidado de saúde, de serviços de saúde. O que interessa não só garantir um acesso pontual, mas garantir também a continuidade e a integração desses cuidados, a continuidade deste acesso. De uma forma gráfica, eu represento isto da seguinte forma, faz favor, próximo. E, portanto, isto é a tal cadeia de valor que a nossa colega há pouco referia. Nós, o que precisamos não é um acesso pontual, é assegurar a gestão do percurso das pessoas através dos múltiplos cuidados que precisam, de forma que, no fim desse percurso, haja valor, haja melhor saúde a um custo razoável. A próxima, faz favor, ilustra isso com mais detalhe, ou seja, várias coisas têm que acontecer simultaneamente para conseguirmos fazer isso, e uma das coisas necessariamente tem que acontecer é a existência do plano individual de cuidados que permita guiar a gestão desse percurso das pessoas através dos serviços que precisam. Hoje podemos dizer, sem qualquer hesitação, que a existência de um plano individual de cuidados que guia a gestão desse projeto é uma condição de boas práticas na saúde. E a sua inexistência configura uma incompetência sistémica. Não é de ninguém em particular, é o conjunto de sistema que não consegue proporcionar um instrumento fundamental para a gestão da continuidade do acesso. A próxima, faz favor, ilustra de uma forma dinâmica que esse plano de cuidado, esse instrumento meu, das pessoas, partilhado pelos profissionais, tem que percorrer com eles esse percurso para garantir cuidados de qualidade. Próxima, faz favor. Ora bem, o que eu gostava de demonstrar rapidamente aqui é que a inexistência do cumprimento desta lei de garantias, testemunhada pelas pessoas ano após ano na sua concretização, tem implicações muito importantes na percepção pública dos diferentes elementos que permitem que este acesso de facto aconteça. Por exemplo, próxima, faz favor. Ao verificarmos as dificuldades que existem, ano após ano, de assegurar esta garantia de acesso, percebemos imediatamente, há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, que temos um problema de lesão dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde, que os mais novos entram por uma porta, os mais qualificados saem por outra, e sem um número crítico de profissionais de saúde, não é possível cumprir a lei. Portanto, o seu não cumprimento, a sua avaliação, a sua monitorização, chama imediatamente a atenção para a questão importantíssima das condições de adesão dos profissionais ao Serviço Nacional de Saúde. Não é preciso esperar 14 anos para verificar isso, logo ao princípio, ao primeiro ano, ao terceiro, ao quarto, ao quinto, há 10 anos atrás, depois da aprovação desta lei, nós tínhamos um testemunho público vibrante, impressionante, fácil de entender, de que sem profissionais de saúde a promessa do acesso era impossível. Mas não só isso. A próxima, faz favor. A próxima. Simultaneamente, nós já percebemos que sem uma articulação com o setor social que assegura que as necessidades das pessoas, especialmente as mais dependentes e mais frágeis, sejam também geridas, o acesso é prejudicado porque existem pessoas no Serviço Nacional de Saúde que precisam estar noutros sítios. Por outro lado, temos de assegurar que o acesso não invada a qualidade. Temos de assegurar que o acesso que a melhoria do acesso é simultânea à melhoria da qualidade. E isso faz através da existência de uma organização clínica de saúde adequada. Portanto, estes elementos, todos eles, são associados à avaliação
da lei que assegura a garantia do acesso. A próxima faz favor, tudo isto, a próxima faz favor, tudo isso não se faz com um sistema de informação. Sistema de informação que é moldado por uma estratégia de mudança que configura o conjunto desses elementos. E, finalmente, este processo, a próxima faz favor, requer alterações organizacionais. Não reformas organizacionais a priori, não é? Preconceituais, mas reformas organizacionais que permitem que isto funcione, que este conjunto de funcionalidades que fazem com que o acesso se materialize aconteçam de facto. A próxima faz favor. Ora, a ideia central nisto é que isto não pode acontecer uma coisa de cada vez. Para que isto funcione, para que haja acesso, integração e continuidade de cuidados, é necessário que isto aconteça ao mesmo tempo, simultaneamente, de uma forma combinada, de uma forma articulada. E a tese, enfim, que hoje é evidente, que é fácil de demonstrar e defender, é que isto exige um novo modelo de governação de saúde. A próxima, faz favor. A próxima. Ora bem, o que é este novo modelo de governação da saúde? Não é uma alteração quantitativa, não é fazer mais do mesmo, não é fazer as mesmas coisas, é fazer de uma forma diferente. É a natureza da governação que está em causa. De uma forma muito esquemática, porque não temos muito tempo para mais, diria que o modelo de governação que predomina, e já predomina há 40 anos no Serviço Nacional de Saúde e na Saúde, é um modelo de inteligência hierárquica. Isto quer dizer que há muita inteligência em cima, há uma coisa no meio e não há nada em baixo. E isso, apesar da simplificação que isto sugere, é uma boa representação do mind frame, da forma de pensar, do tipo de governação da saúde que temos ainda no nosso país. E para conseguirmos fazer aquelas coisas todas ao mesmo tempo, necessitamos de passar de uma inteligência hierárquica para uma inteligência distribuída, para uma inteligência colaborativa. Portanto, onde reconhecemos que no mundo 2 a inteligência é amplamente distribuída em múltiplas fontes de iniciativa que interagem intensamente entre si, enquadradas e direcionadas através do conjunto de instrumentos frequentemente de natureza subtil, utilizados simultaneamente e combinadamente. E, portanto, o desafio que temos é conseguir materializar este novo modelo de governação que permite fazer essas coisas não uma de cada vez, 5 anos à parte, mas fazê-las simultaneamente. E quando falamos de governação, não podemos esquecer a cultura e governança que envolve o processo de governação. Próxima. Ora bem, esta inteligência distribuída vai para além da governação formal. Tem a ver com a cultura, tem a ver com como na comunidade, como aliás foi demonstrado muito bem há pouco, nós articulamos uns com os outros para assegurar que, para além da governação formal, há também uma cultura de governança, de uma interação entre atores que conseguem convergir com objetivos comuns no mundo complexo como é o mundo da atualidade. Ora bem, diria que esta concepção de uma nova moderação da saúde, que, digamos assim, há 20 anos atrás era intuitiva, nós percebemos que não podia bem ser assim, hoje tem uma forte base teórica. E eu, para enfatizar este ponto, que me parece um ponto essencial, atrevo-me aqui a referir a uma bibliografia que é hoje fundamental no sentido de nos guiar nesta matéria, principalmente o excelente livro de Daniel Inarati sobre uma teoria de democracia complexa, que nos ensina que o simplismo, a simplificação hierárquica não é caminho para conseguir quebrar as barreiras de uma sociedade complexa. A consciência que precisamos de uma capacidade de reformar num mundo diferente do mundo do Serviço Nacional de Saúde quando foi concebido, é também
uma referência importante. E finalmente, não é, a ideia também interessante do novo contrato social que incorpora a governação e a boa governança. Ou seja, o modelo de governação dos nossos dias numa sociedade complexa, numa sociedade incerta, numa sociedade às vezes polarizada, que precisa de novos instrumentos e novas concepções para progredir. E eu queria terminar esta breve apresentação com uma outra bibliografia que tem a característica de ser ilustrativa nas suas capas. Tem capas que falam por si, tem imagens que transmitem com facilidade esta nova forma de pensar. Desde trabalho, enfim, mais clássico, como vê à vossa direita, não é? Até trabalho muito mais recente sobre esta necessidade imperiosa de concebermos o sistema de saúde não como uma hierarquia respeitosa, mas fundamentalmente como um mundo de interações, um mundo de colaborações, um mundo de inteligência partilhada, numa sociedade onde ela está amplamente distribuída e, por ser amplamente distribuída, não pode ser esquecida ou desaproveitada. Muito obrigado e, por enquanto, ficam por aqui. Lerites, também por ter cumprido impecavelmente o tempo e por nos ter trazido aqui, na sua intervenção, uma chamada de atenção para a necessidade de refletirmos sobre o mundo que vivemos e o mundo que projetamos a partir da experiência passada e, sobretudo, trabalhando em cima do conhecimento que muitas vezes é algo de que nós nos esquecemos. Nós temos ainda alguns minutos, eu creio que não há ainda perguntas através do chat, mas eu queria agora que a assistência aqui presente se manifestasse, porque seria um prejuízo que nós não aproveitássemos a presença de tão ilustres e tão competentes membros do nosso painel, de maneira que eu penso que o professor Carlos Pereira Alves fez-me sinal, tem uma pergunta para colocar e, portanto, faria o favor. Quer vir aqui, professor Carlos Pereira Alves, ou faz a pergunta aí? Não sei se tem aqui se ouve ou não. Tem microfone. Muito obrigado. Muito obrigado pelo repto. Efetivamente não estava programado, mas estas coisas de improviso também saem bem. Em relação à apresentação que nos fez o Carlos Carreiras sobre as inúmeras coisas que já fez em Cascais, mostram que, efetivamente, quando há envolvimento das pessoas e envolvimento real e motivado, as coisas podem ir acontecendo. A minha pergunta seria essa, de facto, já que tem experiências práticas, porque é que muitas das coisas que já conseguiu fazer não conseguem ter uma reprodução a nível nacional, digamos assim. É uma falta de vontade política, é uma falta de ideologias, ou são de facto problemas concretos? A dificuldade de todos nós, como disse muito bem, isto são velhos desafios, porque todos nós estamos cansados de falar nesta integração de cuidados, todos nós estamos cansados de falar que é necessário envolver as pessoas, mas falamos, mas não fazemos. E, nomeadamente, o envolvimento do poder local, que hoje em dia nos parece, em relação aos cuidados de saúde, de proximidade, fundamental. Qual têm sido a sua opinião, as grandes resistências a que, de facto, não se possa divulgar, não possa transformar essas algumas realizações já que tem em Cascais, não possam ser adaptadas, se de facto elas têm mostrado a sua utilidade e a sua feasibilidade, a possibilidade de irem para o terreno. De modo que foi essa a perplexidade com que fiquei depois da sua apresentação. Muito obrigado. Bem, tentando responder, eu não introduzi há pouco na intervenção conceitos que para nós são absolutamente fundamentais e que já têm vindo a ser desenvolvidos há muito tempo. Nomeadamente o conceito, ainda agora foi aqui mencionado, o conceito de nós temos que rejuvenescer a nossa própria democracia. E nós temos estado a apostar muito numa lógica de... estão aqui a perspectivar, mas assim fico de costas para quem me fez a pergunta. Portanto, é um bocadinho má criação da minha parte. Mas estava eu a dizer
que tem a ver com algumas outras processos que já vêm a ser desenvolvidos há bastante tempo. Nomeadamente na questão da democracia, nós sabemos como é que a democracia representativa está hoje, enfim, não estará a passar os melhores momentos de saúde, e por isso nós evoluímos para a democracia participativa e a democracia colaborativa. Isto leva a que haja, de facto, um envolvimento não só da pessoa em termos individuais, mas muito especialmente também na colaborativa, no envolvimento de um conjunto de instituições, de entidades que estão presentes no território e que têm competências próprias, têm vontades próprias, têm paixões próprias, e só assim se consegue dar, de facto, passos muito definitivos e muito determinados. E por isso isto é um processo, perdão, que já vem de trás. Isso leva-nos a ter uma capacidade de angariar um conjunto de vontades e de mobilizá-las, e que tem sido positivo, penso eu, para Cascais. Algumas destas matérias têm sido replicadas já a nível do país, e nós também temos aproveitado experiências de outras partes do país que, vamos lá, ou seja, eu costumo dizer que copiar não é feio. O que é feio é copiar errado, não é? E, portanto, tentamos sempre copiar certo, não temos qualquer pejo nesse sentido, da mesma forma como estamos sempre disponíveis para que venham ter connosco e absorver aquilo que são experiências que já temos feito e que temos dado positivo. Aliás, alguém me dizia, então, mas porque era uma equipa que eu ia mandar fora para ir ver uma experiência, eles diziam, mas vamos lá ver o que é que eles fizeram certo. Eu disse, não, isso nós vamos à internet e vemos tudo o que eles fizeram de certo, não é? Porque é uma questão que temos desde crianças. Vocês vão lá para tentar perceber no contacto humano o que é que eles vos dizem que fizeram errado e que hoje não voltariam a fazer, porque isso vai-nos poupar muitos milhares de euros. E, portanto, é todo este envolvimento que, de facto, acontece, e que o problema são, de facto, muitas das vezes as quintas, mas também não podemos deixar de falar nas corporações. Ainda somos um país de muito de corporações, e isso às vezes é difícil de furar, é difícil de nós vencermos esses estigmas que são criados pelos próprios, apenas e só com o objetivo que é defenderem-se eles mesmos. Muito obrigado. Bom, nós temos ainda 5 minutos e eu vou tomar a iniciativa de lançar 2 questões, uma à Filipa Batista e depois a final ao professor Constantino Sá Clarides. Filipa, tendo em conta que começaram as terraplanagens nos terrenos onde vai ser edificado o novo Hospital Central de Évora, em que medida esta interação entre as Siemens e, eventualmente, admite também as universidades, a própria Universidade de Évora e o hospital, pode funcionar como um enzima que mobiliza o empreendedorismo local e motiva os profissionais de saúde, tendo em vista até a construção deste novo equipamento? Excelente questão, obrigada. Então, de facto, o novo Hospital do Alentejo será, espero eu, um excelente exemplo daquilo que pode ser um trabalho feito de forma colaborativa, capitalizando todo o ecossistema de saúde. E, portanto, como mencionou aí bem, os vários parceiros da indústria, o prestador de cuidados de saúde, também as autoridades, o poder local e, finalmente, as universidades. Aquilo que nós vemos é em toda a Europa os novos modelos de contratação pública a alavancar o potencial que existe destes modelos de integração, e em Portugal ainda falta, diria eu, a ousadia de fazer o primeiro projeto de alta complexidade, e esse pode ser, espero eu, um primeiro exemplo, porque nós vemos em Espanha, no Reino Unido, em tantos outros países por toda a Europa fora, a capitalização destes modelos que permitem a modernização dos cuidados, a humanização dos mesmos e, de facto, o acesso à tecnologia e inovação que garante também o melhor diagnóstico e o melhor tratamento aos nossos doentes. Portanto, estamos comprometidos e disponíveis para trabalhar em conjunto com os vários parceiros. Obrigada. Muito obrigado. Finalmente, professor Constantino Sá Clarides, a pergunta é um bocadinho mais ambiciosa, mas também, digamos, a sua capacidade e experiência pessoal, científica, académica e política permite que lhe faça esta provocação final. 30 anos depois da sua passagem pela OMS Europa, onde foi diretor de políticas, o que é que falhou na Europa ou o que é que falhou no mundo para nós ainda não termos atingido os patamares de equidade
e de universalidade do acesso nos sistemas de saúde no conjunto dos países da Europa e também, naturalmente, em Portugal. Bom, muito obrigado por essa pergunta universal. Eu vou tentar, enfim, de uma forma muito simplista, dizer, quer dizer, que o mundo também é feito pelo conjunto das partes portanto, as organizações internacionais promovem conceitos partilhados, mas que têm que ser, de facto, desenvolvidos por cada uma das partes, por cada um dos países. E nessa matéria, e um pouco seguindo as intervenções anteriores, é interessante observar o que se passa à volta do conceito de colaboração, ou se quiserem, da inteligência colaborativa, não é? Há uma publicação inglesa muito recente que tem este título: se julga que concorrer é difícil, experimente colaborar. Não é? Portanto, a ideia de colaborar, quer dizer, é uma coisa espontânea, acontece naturalmente, é fácil, é uma ideia perigosa e errada. É necessário, de facto, investir na colaboração. Existem, aliás, dados OCDE relativamente frequentes, são muito curiosos nessa matéria. A colaboração tem a ver com o capital social, e o capital social tem a ver, fundamentalmente, com a confiança que temos uns nos outros. Não é? Estes dados recentes da OCDE que agora refiro mostram que, se perguntarem aos dinamarqueses, não é, que se confiam uns nos outros, 75% dirão que sim. Se perguntarem aos alemães, esperíamos encontrar talvez um número semelhante aos dinamarqueses, não é verdade? Só 40% dos alemães dizem que confiam nos outros. E se perguntarem aos portugueses, como é que não confiamos nos outros? Bem, essa estatística da OCDE, publicada já há poucos anos, não é? São 20%. 20% de nós confia nos outros, não é? E, portanto, confiar significa, antes de mais, não é? Ter apreço pelo trabalho dos outros. Ser capaz de olhar para que cada um de nós pode contribuir e olhar com simpatia, com apreço, com vontade de aprender. Isso é alguma coisa que temos que promover ativamente e promovemos através da implementação de criar condições para existir, de facto, essa inteligência colaborativa que não temos. E o que é interessante notar, a nível, por exemplo, da Organização Mundial de Saúde, que o Adalberto há pouco referiu, é uma mudança interessante dos últimos 3 ou 4 anos. Até agora, muitos dos textos da Organização Mundial de Saúde tinham a ver sobre o que é preciso fazer. O que é preciso fazer para termos um sistema de saúde melhores. A partir de 2015, 2016, o tom mudou, não foi notado porventura. Passamos de uma discussão do que é preciso fazer, de uma discussão de como é preciso fazer. Como fazer para mudar, como fazer para reformar, como fazer para transformar. E como sabe muito bem, o nosso discurso político está extremamente centrado em acrescentar mais recursos, mais médicos, mais enfermeiros, mais tecnologia, mais instalações e muito pouco sobre o transformar. Quais são as condições para conseguirmos transformar no mundo de hoje, neste mundo interessante, mas complexo e difícil, um Serviço Nacional de Saúde dos nossos tempos, não o mesmo que tínhamos quando ele começou há quase 50 anos atrás. Com uma síntese da sua reflexão. O que faz falta, e sobretudo neste momento em que estamos a preparar um novo ciclo eleitoral, é colaborar para transformar. E, em síntese, foi essa a sua mensagem. O que faz falta no mundo moderno, nos países europeus e noutros, é uma colaboração transformacional que seja capaz de fazer o que falta fazer. Muito obrigado a todos, foi um prazer, agradeço à APDH, desejo a continuação de um excelente congresso e também a simpatia da Altice que nos recebeu aqui neste seu magnífico estúdio virtual, que agora vai prosseguir com outra mesa. Muito obrigado a todos, muito bom dia.
At Janssen, we are called to rise each morning and achieve today what last night seemed unimaginable. We are called to blaze paths where others fear to go, to unravel and repair the very code of life, to treat, intercept, prevent, and cure. We are called to open our doors to collaboration and our arms to the needs of each patient, so that what works in our labs also works in their lives. We are called to advance how medicines are made and made accessible around the world. We are Janssen, the pharmaceutical companies of Johnson & Johnson, and we are heeding the call. Bravely and boldly, fighting sickness with science, improving access with ingenuity, and healing hopelessness with heart, until the world's most daunting diseases are found only in the pages of history books. At Janssen, we're creating a future where disease is a thing of the past.